Bem, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de setembro de 2022, e todo sábado, nesse horário, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra é de Guilherme Del Valle da Silva, uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E nós estamos estudando esse capítulo que chama Pensamento Propedêutico. E a palavra propedêutico quer dizer introdução, uma introdução preparatória. No meu livro, nós estamos na página 15. Eu não sei se eu vejo a página do livro de vocês, que começa assim, com essa perspectiva, né? Então, vocês se preparam aí direitinho, mas nós vamos agora fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais, a oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado. Que o Pai amado abençoe a todos nós, nossos lares, nossos familiares, e essa nossa boa vontade para estudar, para aprender, para melhor nos prepararmos para sermos aqueles discípulos de Jesus, auxiliares do Mestre nessa seara. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem enviado para cada um de nós, e também te pedimos amorosamente nesse momento que nos permita iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, na graça de Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá. Como eu falei, o meu livro é página 15. E na página 15 do meu livro, eu não sei da de vocês, começa assim: é com essa perspectiva que entregamos essa obra a fim de conectar as leis morais de O Livro dos Espíritos com a vida de Paulo de Tarso. Porque no parágrafo anterior ele disse assim: todo esse envolvimento contribuiu, né, para vir a lume. Nós falamos da fundação da cidade de São Paulo, da fundação da escola do Colégio São Paulo, né? Então ele falou que todo esse envolvimento contribuiu para vir a lume a obra mediúnica de Paulo Estevão, onde encontramos nitidamente o sentimento do protetor de Chico Xavier, que é Emmanuel, em reverência ao apostolado paulino, porque nós estudamos e vimos na aula passada que Emmanuel é um profundo admirador de Paulo de Tarso, né? Então ele fala que é com essa perspectiva que entregamos essa obra a fim de conectar as 10 leis morais de O Livro dos Espíritos com a vida e obra de Paulo de Tarso, baseada principalmente nas narrativas de Emmanuel. Talvez, no primeiro momento, alguns amigos e amigas estranhem nossa afirmação ao dizer 10 leis morais, sendo que no primeiro livro codificado por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, constam 12 itens nessa parte. Como o próprio codificador indaga aos espíritos amigos na questão 648 sobre essa divisão, e se eles estão de acordo com essa proposta. Então, vamos dar uma olhadinha aí na questão 648 de O Livro dos Espíritos, porque ele diz que Kardec coloca 12 itens no capítulo que trata das leis morais. E aqui eles falam sobre 10 leis morais, né? Então, lá, 648, tá aqui. Antes de lermos a 648, vamos ler mais um pedacinho do livro aqui, que diz assim: então, como o próprio codificador indaga aos espíritos amigos na questão 648 sobre essa divisão e se eles estão de acordo com essa proposta. Esclarece. Não, tudo bem. Vamos lá para 648, depois a gente volta aqui. Olha o que diz a questão 648. Kardec pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes,
compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a justiça, amor e caridade. Porque se você for olhar a questão, aqui a abertura do Livro dos Espíritos, onde ele diz assim, parte terceira das leis morais, e antes da questão 614, que é a primeira questão dessa terceira parte, ele bota lá, capítulo 1, da lei divina ou natural, capítulo 2, da lei de adoração, capítulo 3, da lei do trabalho, capítulo 4, da lei de reprodução, capítulo 5, da lei de conservação, capítulo 6, da lei de destruição, capítulo 7, da lei de sociedade, capítulo 8, da lei do progresso, capítulo 9, da lei de igualdade, capítulo 10, da lei de liberdade, capítulo 11, da lei de justiça, de amor e de caridade, e capítulo 12, da perfeição moral. Você vai ver aqui, nessa página, que anuncia a terceira parte do Livro dos Espíritos, que vem antes da questão 614, você vai ver que ele cita 12 itens, tá? Nesse livro aqui, é página 417. Então, ele cita 12 itens. E aí, na questão 648, Kardec faz essa pergunta. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Mas eles citaram 12. Compreendendo essas leis aí e encerrando com justiça, amor e caridade. E aí os espíritos respondem, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, aqui, olha o que o Guilherme Del Valle vai dizer. Ele disse aqui, esclarecemos que o primeiro item, chamado lei divina ou natural, é uma espécie de preâmbulo para o entendimento geral das leis morais. E o item perfeição moral, que seria o capítulo 12º, é a meta a ser alcançada, a vivência em harmonia com as leis de Deus. Ou seja, os verdadeiros artigos são do 2º ao 11º, como consta nessa breve relação. Aí você vira da folha, você vai ver lá de 1 a 12 enumerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira, tá assim, lei divina ou natural. Você pode pegar o seu lápis e puxar uma setinha para cima no número 1 e escrever assim, preâmbulo para o entendimento das leis morais. Preâmbulo para o entendimento das leis morais. Então, como ele falou aqui, esse item 1 da lei divina ou natural é uma espécie de preâmbulo para o entendimento geral das leis morais. Tá? Então, lei divina ou natural, puxa uma setinha para cima e bota preâmbulo para o entendimento das leis morais. Aí você, no item 11, está escrito assim, 11, lei de justiça, amor e caridade. Aí você puxa uma setinha e bota assim, resume todas as outras leis. Foi o que ele disse aqui na 648. A última lei é a mais importante,
Está no item 11, lei de justiça, amor e caridade. Por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume as outras. Então, do lado da palavrinha caridade, você puxa e pode assim, resume todas as outras leis. E no item 12, perfeição moral, você puxa uma setinha e bota assim, meta a ser alcançada. No item 12, perfeição moral, você puxa uma seta e bota meta a ser alcançada. Então ficou assim, no item 1, preâmbulo para o entendimento das leis morais. Item 11, resume todas as outras leis. E o 12, perfeição moral, meta a ser alcançada. Então as leis morais são, começa no item 2, lei de adoração, aí você vai contando, ó, adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. São as 10. Vão do item 2 ao item 11. Essas são as 10 morais. Tá? Que é o item 1, lei divina ou natural, é um preâmbulo para entendimento das leis morais. E o 12, perfeição moral, é a meta a ser alcançada. Tá? E a 11, lei de justiça, amor e caridade, é o que resume todas as outras leis, que os espíritos dizem aqui que essa última, 11, é a mais importante, que é a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante, e ela resume todas as outras leis. E aí, continuando aqui, o Guilherme diz, estás sofrendo? Estuda essas leis em profundidade e observa qual delas não estás cumprindo em harmonia e descobrirás a gênese do teu sofrimento. Achas que é impossível vivenciá-las de acordo com a proposta de Jesus? Vê como os ensinamentos do Cristo foram diretrizes seguras para a redenção de Paulo de Tarso. Medita e depois vai e faz o mesmo. Olha aí esse vai e faz o mesmo. Vê se não lembra, puxa uma setinha aí debaixo do vai e faz o mesmo, bota aí, Lucas, capítulo 10, versículo 37. Lucas, capítulo 10, versículo 37. Quando o doutor da lei, quando Jesus perguntou para o doutor da lei, qual desses homens foi o próximo do caído? E o doutor da lei disse, aquele que agiu com amor, que o socorreu. Aí Jesus disse o quê? Vai, então, e faze o mesmo. E nós já vimos isso, que por várias vezes no Evangelho, você vai encontrar Jesus dizendo, vai e faze o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 37, 10,37. Então, né? Então, nós temos que ver como os ensinamentos do Cristo são diretrizes seguras para a redenção de Paulo de Tarso. Para Paulo, os ensinamentos do Cristo foram uma diretriz segura para ele, para a redenção dele. Então, nós temos que fazer o mesmo que Paulo fez. Por isso ele disse, vai e faz o mesmo. Buscar nos ensinamentos do Cristo a diretriz segura para a nossa redenção, como Paulo fez. Paulo, para se redimir dos erros, buscou os ensinos do Cristo, seguir os ensinos do Cristo. Então, que nós, que também temos nossos problemas, busquemos nos ensinos do Cristo também a redenção para as nossas dificuldades, né? Para as nossas dificuldades. Aí aqui ele diz assim, neste trabalho, que ele está falando do livro, né? Neste trabalho, que é esse livro, Paulo de Tarso e as Leis Morais, não temos a ousadia ou a pretensão orgulhosa de esgotar as possibilidades
de relacionar as passagens da vida de Paulo de Tarso às leis morais. Porque, gente, nós vamos encontrar inúmeros, dá licença, só um instantinho, para pegar um livro aqui, nós vamos encontrar inúmeros autores trabalhando essas leis morais, trabalhando, está muito lá embaixo, depois eu pego, a obra de Paulo. O que mais a gente vai encontrar dentro da doutrina e até fora da doutrina, em outras religiões, são estudiosos, né, pesquisando a obra de Paulo de Tarso. Se você for numa edição Paulinas, numa editora Paulus e outras editoras, né? O que mais você vai encontrar? Você começa a pesquisar lá, tá lá. Não sei o que lá, Paulo de Tarso, não sei o que lá, Paulo de Tarso. Se você for no Google e botar assim, livros que estudam as cartas de Paulo, a obra de Paulo, vai aparecer o manancial. Talvez seja o religioso, né? Ou melhor, a figura religiosa mais estudada e pesquisada é Paulo de Tarso. Com certeza. Paulo de Tarso é muito estudado pelos evangélicos, pelos católicos, pelos espíritas, pelos teólogos. Por que será? Por que será que ele é tão estudado? Então, não é à toa que a gente vai, e aqui também estamos estudando Paulo de Tarso e as leis morais. E ele continua, já visualizamos oportunidades futuras de novos estudos sobre essa questão, que outros companheiros e companheiras também poderão desenvolver. Por ser baseado nas leis morais da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, diremos que esse trabalho se destina às pessoas que buscam viver em plenitude, encontrando na figura de Paulo de Tarso um modelo de superação para os desafios humanos em geral. Então, Paulo talvez seja muito estudado porque ele foi um modelo de superação para os desafios humanos. Nós vamos encontrar vários outros personagens ao longo da história que tiveram assim um comportamento equivocado, depois se transformaram. Vamos ver aí a questão mais conhecida, né? Jesus Gonçalves, que foi o visigodo alarico, né? E depois se transformou nesse trabalhador. Mas Paulo tem um quê de diferente? Por quê? Porque Paulo foi diretamente um perseguidor do Cristo. Os outros, nós podemos dizer, eram rebeldes, né? Que lutavam por uma causa contra o império, no caso dos visigodos, né? Contra o Império Romano. E entre eles, alguns eram até cristãos. Até alguns já eram batizados, essas coisas todas. Agora, Paulo não, Paulo tem esse diferencial. Paulo foi um doutor da lei, um homem com todo conhecimento religioso, uma base sólida e que perseguiu o Cristo. Entendeu? Mesmo tendo estudado obras como Levítico, Deuteronômio, os profetas. E nós vamos aqui, deixa eu até achar aqui um caderninho que eu tenho de anotações, para a gente ver como uma coisa é interessante. A gente vai ver o seguinte, nós temos na Bíblia, vários profetas, tá? O profeta que mais anunciou a vinda do Messias, a vinda de Jesus à Terra, foi Isaías. Outros profetas também anunciaram a vinda de Jesus, anunciaram os fenômenos que Jesus ia realizar, como, por exemplo, Zacarias, Jeremias, Miqueias,
São profetas do Antigo Testamento, sem falar em João Batista. Mas Isaías, Zacarias, Jeremias, Miqueias foram os profetas que mais anunciaram a vinda do Messias, a vinda de Jesus, dizendo que ia nascer num berço pobre, que ia ser a ovelha, que ia ser morta, aquela coisa toda. Pergunto, Paulo de Tarso não estudou esses profetas? Claro que estudou. Ele era um doutor da lei. Ele conhecia todo o Pentateuco mosaico. Ele conhecia a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros dos profetas. Ele conhecia tudo isso. E mesmo assim, ele ignorou o Messias. E não só o ignorou, porque se ele só ignorasse, estava tudo bem, né? Perseguiu os seus seguidores. Então, quando a gente fala em superação, é a história de Paulo. Porque ele sai de perseguidor, terrível perseguidor, como nós já estudamos Paulo de Tarso, para o maior dos discípulos. E foi colocado nele vamos dizer assim, uma tarja dizendo, vaso escolhido pelo próprio mestre. Porque ele disse para Ananias, vai lá, porque esse é meu vaso escolhido. Ou Jesus estava terrivelmente equivocado, é o que Ananias deve ter pensado, né? Meu Deus, está chamando o homem de vaso escolhido. Ou realmente Paulo foi um homem espetacular. Né? Então, olha só. Aí ele diz aqui, as pessoas, né, buscam viver em plenitude, encontrando na figura de Paulo um modelo de superação para os desafios humanos em geral. Entretanto, falará mais diretamente ao coração do trabalhador cristão, que encontrará no perfil do apóstolo dos gentios o modelo que devemos seguir para sermos fiéis ceareiros de Jesus neste ou no outro plano de vida. Porque Jesus é o nosso modelo, a nossa idealização. Mas Paulo vai ser o modelo para que devemos seguir para vencermos os obstáculos. Entendeu? Para sermos fiéis ceareiros de Jesus. E ele coloca aqui, neste ou no outro plano da vida. Porque quando desencarnados, nós continuaremos sendo seguidores de Paulo de Tarso. E ele diz aqui, ser espírita é ser cristão. Se o espiritismo é uma doutrina educadora, e a educação, o conjunto de hábitos adquiridos, logo sua proposta, quer dizer, a proposta do espiritismo, é oferecer as verdades eternas para que possamos adquirir hábitos mais salutares, despertando nossa consciência para as verdades imortais. Aí vamos de novo lá no Livro dos Espíritos. Quem não fechou está pertinho. É questão 685. 685. Que fica na parte 3ª, capítulo 3, da Lei do Trabalho. Aí eu vou na notinha de Kardec. Na notinha de Kardec, pulem aí umas 10 linhas. Aí está escrito assim, estou na nota de Kardec da questão 685A, né, que é 685A. Tem uma nota grande, mas eu vou começar. A nota começa assim, não basta se diga. Pula aí umas 10 linhas e você vai encontrar a frase assim. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação.
Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregue a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Claro que não, nós estamos vendo isso hoje. Todo dia a gente, quando assiste Jornal Nacional, vê uma matéria no jornal, na televisão, o que a gente vê de pessoas com comportamentos sem princípios, sem freios, entregue a seus próprios instintos, é um absurdo. É um absurdo, não é? Todo dia, e cometendo atos que você fica assim, não acredito, não é possível. Essa pessoa, não acredito. Não acredito que essa pessoa fez uma coisa dessa. Todo dia é um escândalo novo. São pessoas que você, tipo assim, quase botava a mão no fogo para, né, não imitar ninguém. E, no entanto, pessoas que a gente admirava. E, de repente, você toma aquele impacto, aquele choque, e você fica assim, que é isso? É o que ele diz aqui, né? Cadê a educação? Não é a educação do livro. Ele diz assim, quando essa arte, a arte da educação, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus. Aí entra a questão de saúde, questão do meio ambiente, questões de sexualidade, né? De respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Porque todos nós temos maus dias para atravessar, todos nós. Mas, às vezes, a pessoa é como se ela criasse para ela mesma um abismo, quando ela, de repente, dissesse assim, hoje eu vou cavar um abismo para mim, um abismo da qual eu não vou conseguir sair. E aí a pessoa cava aquele abismo e destrói tudo, destrói toda a sua história, toda a sua história. E você vê que é um abismo tão profundo que eu acredito até, dependendo da idade da pessoa, que nessa encarnação ele não vai conseguir mais sair. Dependendo da idade da pessoa, se for uma pessoa assim com seus 20 anos, Deus dando a ela tempo de vida, ela vai poder escalar esse abismo e sair. Mas depois dos 70, dos 80, você se envolver você se mergulhar de cabeça num abismo, será que dá tempo de você se recuperar desse impacto, dessa coisa horrorosa que você criou para você mesmo? É complicado, né? Então, ele diz aqui, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Uma educação bem entendida. Então, ele está falando aqui dessa educação moral, a que incute hábitos nas pessoas, bons hábitos, aos quais não permite a pessoa buscar coisas que são assustadoras, coisas que realmente são muito degradantes, né? E, infelizmente, às vezes nós buscamos o abismo. Tem aquele ditado, né? Se você olha muito para o abismo acaba olhando para você. Então, vamos voltar aqui do nosso livro. Em síntese, nosso objetivo
é contribuir para a formação da mentalidade cristã, que é o espírito genuinamente cristão, né? Ou seja, nossa meta é a evangelização de espíritos encarnados ou desencarnados, ligando-nos a Deus, o Criador, convidando a todos a vivermos como espíritos nossa essência imortal, mesmo estando em corpos materiais provisórios, né? Então, a nossa meta é a evangelização de espíritos encarnados ou desencarnados. É a meta do autor, é a meta de cada um de nós que milita nesse movimento espírita. Que estamos estudando, coordenando curso, dando aula, fazendo palestra, conversando com os amigos, passando o que a gente aprende. Essa é a meta, é a evangelização dos espíritos encarnados ou desencarnados, né? Convidando a todos a vivermos como espíritos nossa essência imortal, mesmo estando em corpos materiais provisórios. Iraci, lê o próximo parágrafo para a gente. Sendo assim, a leitura e estudo desses textos visa a nortear ações práticas em nossas vidas, bem como a servir de obra complementar para os estudos das leis morais e da obra Paulo Estevão, nos tempos cristãos. Seus capítulos estimulam a criação de temas a serem abordados nas exposições públicas doutrinárias nas casas espíritas, para seminários entre os trabalhadores e também para os chamados grupos de estudos de verão. Abordando um capítulo por encontro, em 10 semanas a obra estará concluída. É claro que para a gente não vamos conseguir fazer isso tão rápido, né? E Alberto, lê o restante desse texto. Sendo assim, desejando um bom estudo a todos, citamos uma famosa frase ditada pelo espírito Emmanuel ao querido médium Chico Xavier. Apesar de ninguém poder voltar no tempo e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Sempre há tempo de recomeçar. Que a leitura dessa obra seja um belo recomeço para você, como sempre é para nós. Boa leitura. Obrigada. Agora a gente vai passar para a lei de adoração, Paulo de Tarso e as cartas vivas do Evangelho. E Carmen, lê o primeiro parágrafo e depois eu queria que a Denise lesse os 2 próximos parágrafos. Glorificai a Deus no vosso corpo. Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Frequentemente, ouvimos pessoas afirmando que conquistaram seus principais sonhos e realizações. Eram felizes aos olhos do mundo, pois possuíam formação universitária e ingressaram na profissão desejada. Constituíram família num casamento próspero com filhos maravilhosos. Adquiriram casa própria, mantendo uma situação financeira e social acima da média. Mas, apesar de todas as conquistas, relatavam um vazio existencial, como se houvesse um buraco aberto no peito. Faltava alguma coisa para preencher essa lacuna da satisfação humana, mas não sabiam diagnosticar o que era. Geralmente, numa conversa mais aprofundada, sem qualquer vínculo terapêutico, percebemos que essas pessoas estão carentes de 2 coisas principais: religiosidade e espiritualidade, princípios similares que integram também a pirâmide da realização do ser.
Então, como conquistá-las? Qual a relação de ambas com a lei de adoração? Refletiremos a seguir sobre esses conceitos, conectando seus princípios com a vida e obra de Paulo de Tarso. Aprendemos que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. A primeira é personificada na figura de Moisés, né? Primeira revelação personificada em um homem, Moisés, ao apresentar a existência de um Deus único, monoteísmo, numa época em que muitos povos cultuavam vários deuses. Estudamos isso quando estudamos a história do povo hebreu, né? No entanto, os principais livros sagrados não afirmam que a origem do universo advém da multiplicidade, e sim da unidade. Então, apesar dos povos antigos cultuarem vários deuses, como nós estudamos, o povo escolhido foi o povo hebreu, porque era um dos únicos, vamos dizer assim, a cultuar um Deus só. Que a maioria, durante muito tempo, cultuaram vários deuses, né? Os gregos, os egípcios, e vai por aí afora, vários deuses. Mas os principais livros sagrados não afirmam a origem do universo advindo da multiplicidade de deuses, e sim da unidade. Então a gente percebe que, apesar das várias raças serem pagãs, adorarem vários deuses, e nessas culturas, essa ideia da formação do universo sempre vem de uma unidade. Por que será isso? Porque... Ô, Rose, que tal possa ser, né? Aqui uma reflexão minha, que o culto a vários deuses era praticado pelo povo, enquanto que os iniciados é que tinham um entendimento mais aprofundado, um entendimento mais, né, profundo da existência de Deus, os esotéricos, e daí vai por diante. Então, talvez seja isso, será? Aqui, eu estava até procurando aqui para ler, mas a gente vai falar. Qual é, quando alguém pergunta assim, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Alguém lembra aí qual é a pergunta? Eu sabia e... Deixa eu só achar se é aqui. Aonde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, se a lei de Deus está escrito na nossa consciência, né? A lei de Deus está escrita na nossa consciência, e ela está escrita na consciência de todos os espíritos. Concorda? 621, vê se dá isso. 621. Deixa eu achar aqui. Onde está? 621 do Livro dos Espíritos. Parte terceira, capítulo 1 da Lei Divina Natural. A gente depois até vai pegar isso. Olha aqui. Se está escrito, onde está escrita a lei de Deus? Questão 621. Na consciência. Se ela está escrita na nossa consciência, não é na consciência apenas dos espíritas, não é só na consciência dos religiosos, ela está escrita na consciência de todos os espíritos. Então, todos os espíritos trazem na sua consciência a ideia das leis de Deus. E se ele traz a ideia das leis de Deus na sua consciência, ele traz também a ideia de um Deus só, de um Deus único. Entendeu? Porque onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Não é só na consciência do homem religioso, é de
todos os espíritos. E não é só na consciência dos espíritos que estão no planeta Terra, não. É na consciência de todos os espíritos que habitam o universo. De todos os espíritos criados por Deus. E como todos foram criados por Deus, todos trazem na consciência essa lei e a ideia de um Deus único. Agora, quando o sujeito encarna, ele vem dentro de uma sociedade, do meio ambiente, mas ele tem essa ideia. Por isso que ele diz aqui, ó, que naquela época, no passado, a maioria das nações cultuavam vários deuses, né? Agora, a maioria dos livros sagrados não afirmam que a origem do universo advém da multiplicidade, e sim da unidade. Porque o homem, a gente vê muito isso quando você analisa uma cultura mais simples. Vamos pensar em termos dos nossos indígenas, dos indígenas, né, que vivem aqui. Indígenas porque é o nome que eles preferem serem chamados. Tanto que eles estão lutando para mudar o nome. Em vez de ser o Dia do Índio, e sim, agora vai ter o relógio batendo. Em vez de ser o Dia do Índio, eles querem que seja colocado o Dia do Indígena, tá? Então, esses indígenas que não conhecem a Igreja Católica, que não conhecem Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, esses indígenas que nunca ouviram falar em Jesus, não é? Nós temos lá tribos aqui no Brasil de indígenas assim, mas eles têm uma ideia de uma coisa mística, de um ser superior. Eles têm essa ideia. Ora, por que isso? Porque a lei divina está na sua consciência. Mesmo sendo ele ainda um espírito, não sei se é muito evoluído, pouco evoluído, não vamos entrar nessa questão, mas ele tem essa ideia. E se ele tem a ideia de que as leis divinas, né, que a lei divina está na nossa consciência, ele também tem essa ideia de um ser supremo, que cada um dá o nome que quer. Ele tem essa ideia de um ser supremo, né? Então, por isso, na minha opinião, essa coisa da unidade aqui nos livros sagrados. Porque nós, como espíritos, temos essa ideia de um ser supremo. Agora, quando a gente está encarnado, cada um está numa religião. Ainda não existem hoje religiões que algumas pessoas seguem, que adoram outros deuses? Sim, ainda tem. Né? Então, vamos seguir aqui. Após o advento do Pentateuco, né, mosaico, o que é o Pentateuco mosaico? São aqueles 5 livros escritos por Moisés no deserto. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros, quem quiser anotar aí, é interessante anotar, quem quiser, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa é a ordem. Então, ele diz aqui, após o advento do Pentateuco mosaico, quer dizer, desses livros terem sido escritos, todos os profetas do Antigo Testamento apontam para aquele que há de vir, o Messias. Porque no Pentateuco mosaico vai estar registrado lá a vinda do Messias. E os profetas que virão depois de Moisés vão começar a falar sobre isso. Aí ele diz aqui, ó, após o advento do Pentateuco mosaico, todos os profetas do Antigo Testamento apontam para aquele que há de vir, o Messias, o príncipe da paz, que iria restabelecer todas as coisas. Isaías é considerado o profeta que melhor conseguiu exprimir as características da segunda revelação da lei de Deus entre os profetas de Israel,
tornando-se conhecido como o Novo dentro do Antigo Testamento. Então, nós vamos encontrar aqui em Isaías essa informação. Deixa eu só procurar aqui rapidinho. É porque eu tenho uma anotação aqui e eu não confirmei se era essa mesmo que eu iria ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Vai lá no índice. Fica mais fácil. Só espera um instantinho. Cadê? Rapidinho aqui eu já acho. Nossa, cadê o... 1330. Espera aí, só um instantinho. Então, Isaías é considerado esse profeta, né? É que o livro de Isaías tem muitos capítulos. Deixa eu ver aqui qual é o... Deixa eu achar aqui. Tá, já cheguei. Vamos ver aqui, o que ele diz aqui. Vocação de um profeta. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque Yahvé me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos. Então, lá, Isaías, capítulo 61, versículo 1, ele diz isso. O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque Yahvé me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. Então, o que é a boa nova? A boa nova é a vinda do Messias. Entendeu? A boa nova é a vinda do Messias. Então, Yahvé, né, pediu a ele que anunciasse a vinda do Messias. E esse mesmo trecho está lá em Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 20. Lucas também cita isso, né? Tanto que Lucas, no capítulo 4, versículo 21, ele vai recitar todo esse Isaías 61, ele vai recitar o que Isaías disse, e depois, no versículo 21, em Lucas 4, 21, Lucas diz assim: hoje, isso Lucas, 1000 anos depois de Isaías, ele vai dizer: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Ele está citando a passagem de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Todos testemunhavam a seu respeito. Ele diz: hoje se cumpriu aos vossos olhos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: não é o filho de José? Ele, porém, disse: certamente é o filho de José. Então, ele está ratificando o que Isaías falou. Isaías disse lá, né? O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque Yahvé me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. Então, ele está dizendo que ele, Isaías, recebeu de Deus a ordem de anunciar a vinda do Messias, que é a boa nova, aos pobres. E aqui,
Lucas, no capítulo 4, 17, diz assim: foi-lhe entregue, ele está dizendo que foi entregue a Jesus lá no templo. Lucas está dizendo isso no versículo 17 do capítulo 4. Foi entregue a Jesus o livro do profeta Isaías. Abrindo, encontrou o lugar onde estava escrito isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos e anunciar a boa nova. Enrolou o livro, tá? Jesus enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu, aí Jesus disse: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Vê se vocês conseguem perceber. Isaías falou: eu estou aqui para anunciar, recebendo a ordem de Deus, a vinda da Boa Nova. Jesus, 1000 anos depois, entra no templo, dá um ensinamento, depois ele pega os rolos de livro, abre nessa passagem de Isaías, lê a passagem de Isaías, que dizia que iria vir o mestre, e depois Jesus olha para o pessoal e diz: hoje foi realizada a profecia de Isaías. A boa nova está aqui, sou eu. Isaías me anunciou, diria que o Messias viria para ensinar. Eu estou aqui ensinando. E eu sou a prova, né, do cumprimento da palavra de Isaías. Aí o pessoal ficou assustado e disse: mas esse não é o filho de José? Né? Não é o filho de José? Então, Isaías, anuncia a vinda dele, diz que ele, Isaías, foi enviado por Deus para anunciar ao mundo que a boa nova iria vir através do mestre. 1000 anos depois, o mestre entra no templo, dá um ensinamento. Quando acaba de dar o ensinamento, ele pega os rolos, lê a passagem de Isaías e diz: hoje se cumpriu a profecia de Isaías. Sou eu a quem Isaías anunciou. Entendeu? Então, por isso que ele diz... Como diz, né, no popularmente, meia palavra basta, né? Exatamente. Então... Mas aí o pessoal questionou: mas esse filho de José é um carpinteiro? É o Messias? É o Messias que Isaías anunciou? Sim, sim. É? Então, Isaías é considerado o que melhor conseguiu exprimir as características da segunda revelação da lei de Deus entre os profetas de Israel, tornando-se conhecido como novo dentro do Antigo Testamento. A segunda revelação é personificada na figura do Senhor Jesus. As profecias se cumprem no período em que o Messias, governador espiritual da terra, o espírito mais evoluído que o Criador nos enviou, esteve encarnado entre nós. Entretanto, Cristo sabia que não teríamos condições de absorver seus ensinamentos em toda a sua profundidade, pelas limitações daquela época. Então, misericordioso nos orientou. Porque lembra que nós estudamos isso na semana passada? Que Paulo, ele foi muito áspero até em algumas vezes. Porque naquela época o povo ainda não estava, até o autor do livro que fala, usa o termo amanhado.
Então, ele precisou muitas vezes ser duro, porque o povo ainda estava, né? A mente ainda não conseguia ter uma visão mais aberta. E Jesus, até pela limitação cultural, da ciência, da filosofia da época, a coisa não dava. E Jesus sabia, ele sabia que grande parte do que ele ensinou não ia ser assimilado. Ele sabia. Mas ia ficar, ó. Aonde que ia ficar? Nos registros acásicos da gente. Né? Ó, nós ouvimos, mas não conseguimos colocar em prática. Mas o que foi ouvido foi registrado para que no futuro, mais bem preparados, pudéssemos colocar em prática o que nós ouvimos lá atrás. Então, o Cristo sabia que não teríamos condições de absorver seus ensinamentos em toda a sua profundidade. Até hoje, né, minha gente? Até hoje, né? Pelas limitações daquela época, então, misericordioso, o Cristo nos orientou. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não está falando dos 10, não. Ele falou, é isso aí, ó. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto. Paracleto é o Espírito Santo, Espírito protetor, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não contemplou, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque permanece junto de vós, e estará entre vós. Mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Repare o que ele diz aqui. Ele vos ensinará todas as coisas que Jesus não disse e vos lembrará todas as coisas que Jesus disse. Ora, se ele vai me lembrar coisas que Jesus disse, é porque o que Jesus disse para mim, para nós, há 2000 anos atrás, não foi perdido. Está arquivado em algum lugar. Entendeu? Porque ele diz, ele vos ensinará. Porque Jesus mesmo falou, eu não posso dizer tudo agora. Tem coisas que vocês só vão poder ouvir mais tarde. Mas ele falou do verbo lembrar aqui. E vos lembrará todas as coisas. Então, mesmo que eu não tenha entendido o que Jesus disse para mim naquela época, o que ele disse não se perdeu. Eu guardei, eu registrei. De tal forma que o Paracleto, quando vier, ele irá me fazer lembrar do que Jesus disse. Entendeu? Isso é uma prova de que o que os profetas nos disseram também antes de Jesus, não foi perdido. Foi tudo registrado e guardado nesses nossos registros ancestrais. Está tudo lá. O que precisa é que venha alguém para relembrar. Então, nós ouvimos, guardamos, não entendemos, mas foi tudo, ó, anotadinho e guardado lá no nosso arquivo. No nosso arquivo pessoal. E aí ele diz aqui, ó, 18 séculos após o advento do cristianismo, eis que esta profecia se cumpre. Olha aí outra profecia se cumprindo. Em verdade, os espíritos afirmam que o Consolador prometido já está entre nós. É o Espiritismo, que ensinará todas as coisas
e recordará, ensinará aquilo que Jesus não pôde ensinar. E recordará tudo o que Jesus ensinou, pois é uma doutrina ensinada pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sob o comando do próprio Cristo. É a terceira revelação da lei de Deus, a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Denise, lembra a gente aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o item 7. Ô, Rose, Oi? antes dessa leitura, o Paracleto, então, vai ser alguém que vai ser chamado e vai ser enviado. Sim, pelo que ele disse. Nós já estudamos. Alguém que está aqui na nota da editora, Paracleto, alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, defender o réu, intercessor, alguém que exorta e instrui. Nós já estudamos isso na Revista Espírita. Foi. Estudamos até disse assim, será que é o Cristo que vai voltar de novo? É um Cristo. Seja Jesus. É um Cristo da falange de Jesus. Entendeu? É um Cristo que virá. Não quer dizer que tenha que ser Jesus. Sendo um Cristo, o pensamento é semelhante. Entendeu? É o enviado de Deus. Então, ele vai enviar, né, um Paracleto, ou um Cristo. Um Cristo. Que tem a mesma ideia. Com a missão de dar continuidade. Item 7, Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Item 7, Denise. Capítulo 3 ou 2? Não, capítulo 1, item 7. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. É só um instantinho, Denise. Repara o que ele está dizendo. O Cristo só pôde falar em forma alegórica. Olha aí as parábolas. Não é? Porque não havia condições de entendimento mais claro. Mas agora ele vem. Ele vem não para ensinar nada ao contrário do que o Cristo ensinou. Mas ele vem desenvolver, completar e explicar em termos claros e para toda a gente o que foi dito antes sob forma alegórica. Por quê? Porque o homem agora já tem um intelecto muito mais avançado. Já compreende melhor as coisas. Pode continuar, Denise. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Entendeu? É
É a obra do Cristo. É a obra do Cristo. Só que agora vem dar uma maior amplitude. Porque antes o pessoal não conseguia captar. Não dava para captar. Então vamos continuar aqui. Em breve resumo, dentre os principais, em breve resumo, dentre os princípios fundamentais do Espiritismo, encontram-se Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos. Questão número 1. Eternamente justo e bom, a evidência de sua existência encontramos no axioma. Não há efeito sem causa. Criador do princípio inteligente e material, bem como das leis que regem o universo e suas dimensões, conforme aprendemos a viver dentro das leis de Deus, ou seja, quando nos permitirmos, isso que aí é o livre-arbítrio, né? Entrarmos em comunhão com o Criador, gravitando para a unidade divina, pelo esforço da fé raciocinada e pela conquista da humildade, chave do autoconhecimento, base de todas as virtudes, encontraremos a verdadeira felicidade, pois estaremos em contato profundo com a fonte do amor. Então, esses são os princípios fundamentais do Espiritismo. Né? Então, dentre os princípios fundamentais, temos aí Deus, temos também, na letra B, a imortalidade da alma. Não temos um espírito, mas somos espíritos ocupando corpos provisórios. Isso aqui é importantíssimo, porque muitas vezes a gente fala errado. Eu tenho espírito, eu não tenho espírito. Eu sou o espírito. Eu sou um espírito ocupando corpos provisórios. Carmen, pode continuar lendo esse item B? Existimos antes dessa encarnação e continuaremos vivendo após a decomposição do corpo físico. Fomos criados simples e ignorantes, e, ao longo de sucessivas experiências reencarnatórias, vamos progredindo rumo à perfeição relativa, pois perfeito somente Deus o é. Estamos a caminho da luz, logo, o dom da vida terrena deve ser aproveitado ao máximo para a nossa evolução espiritual, visando a felicidade na vida futura. Então, quando ele diz, fomos criados simples e ignorantes, como está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos. E depois ele diz, vamos progredindo rumo à perfeição relativa, porque o ser só pode, ou melhor, a criatura só pode aspirar à perfeição relativa, né? Iraci, lê a letra C para a gente. Comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, fenômeno inerente ao organismo humano. Ou seja, todos nós podemos aprimorar nossa percepção psíquica de forma relativa, consoante a programação reencarnatória e ao estágio evolutivo de cada um. A mediunidade é o princípio científico da doutrina espírita, que estuda a relação entre o homem material, entre o mundo material e o mundo espiritual. Em O Livro dos Médiuns, encontramos um roteiro seguro para a prática da mediunidade com Jesus. E aqui ele diz uma coisa importante, ó. Todos nós podemos aprimorar nossa percepção psíquica de forma relativa, consoante, de acordo com a programação reencarnatória, quer dizer, eu posso aprimorar minha percepção psíquica de acordo com a minha programação reencarnatória. Se não estiver na minha programação reencarnatória,
o trabalho direto com a mediunidade não vai rolar. Então, a gente tem que estar atento a isso, ó. Todos nós podemos aprimorar nossa percepção psíquica de forma relativa, consoante, quer dizer, conforme a programação reencarnatória e ao estágio evolutivo de cada um. Então, a gente tem que... Rose, posso fazer uma pergunta bem inocente? Vale. Quem tem mediunidade, que dá passividade, né? É um médium que trabalha dando passividade. O doutrinador, ele utiliza a mediunidade, ele precisa de... Porque ele pode ter a palavra, ele pode ter o conhecimento da doutrina, do evangelho, ele precisa da mediunidade? Ostensiva, não. Não. Tanto que é interessante até que o doutrinador nem seja ostensivo. A maioria não é. A maioria não é ostensivo. Porque senão fica meio complicado, tá? Fica meio complicado, porque aí ele poderá doutrinar mediunizado. E aí você não sabe quem é o espírito que vai estar doutrinando, se é ele, se é o amigo espiritual, entendeu? Então, normalmente, quando alguém vai trabalhar no diálogo, no aconselhamento da doutrinação, essa mediunidade, se ele tem ostensivo, ela, diminui. Porque senão, temos de tudo, não é verdade? Então, você pode ter um doutrinador que, na hora que ele vai doutrinar, o amigo espiritual toma conta dele. Aí vai ser um espírito desencarnado falando com o outro desencarnado através do médium. Dá problema. Dá problema. Você pode também ter um doutrinador que simule ser psicofônico. E aí? Para falar algumas coisas que aí depois ele vai dizer, não fui eu não, foi ele que falou. Entendeu? Então, o ideal, o melhor é que não seja. Que não seja. E na maioria das vezes, quando eu já vi casos... por exemplo, uma médium que eu conheço muito bem, trabalhei com ela anos e anos, e eu sei que é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, Noeli Queiroz. Era médium psicofônica durante muito tempo. Depois, a mediunidade de psicofonia dela foi diminuindo, e passado um tempo ela se tornou doutrinadora. Só que ela não dá mais psicofonia. Não dá mais. A psicofonia dela foi diminuindo, até que parou geral. Ela continuou trabalhando na mesa, na vibração, até que ela passou a ser psicofônica. Entendeu? Então, a espiritualidade organiza esse tipo de coisa aí, que é o ideal, tá, gente? É o ideal. Eu concordo com isso. Rose, deixa eu tirar uma dúvida, então. Então, para uma pessoa ser doutrinador ou doutrinadora, basta que ela conheça, ela seja um espírito que conhece a doutrina, mas não precisa ser médium, porque eu tinha dúvida quanto a isso. Eu achava que o doutrinador era médium. O doutrinador não é médium. Ele tem que ter, como quem assistiu ontem a aula da parábola, né? Que nós falamos sobre isso, eu não me lembro se você estava na parábola do bom samaritano ontem. Estava. Ela fala, há inúmeros outros requisitos, né, gente? Sim. Morais, o conhecimento doutrinário, um conhecimento intelectual. Agora, mediunidade ostensiva, não. Não. Médium pode ter por inspiração, né? Tudo isso pode ter. Agora, ostensiva, o ideal até que não tenha. O ideal...
Entendeu? Eles também têm a ajuda da espiritualidade, né? Na hora da doutrinação. Através da inspiração. Isso. É até melhor se tiver alguém, o que a maioria das vezes que eu vi, não eram. Entendeu? Então, uma pessoa que tenha conhecimento doutrinário, que tenha conhecimento intelectual, que tenha um comportamento moral, que seja um trabalhador espírita, que saiba conversar. Conduzir a pessoa. Exatamente. Uma pessoa boa para ser doutrinadora, alguém que trabalhou muito tempo no atendimento fraterno. Quem trabalhou muito no atendimento fraterno, que sabe conversar, orientar, que saiba ouvir, dar uma boa orientação, sem extremismo, entendeu? Dá para ser um bom doutrinador. Tem vários Ô, jeitos. Rose, Oi, fale, Márcia. então, eu fui doutrinadora durante anos. Hoje eu sou médium ostensiva. Então, também pode Mudou acontecer. também. Pode acontecer também. Entendeu? O que não é bom é ser doutrinador e médium psicofônico ao mesmo tempo. Não. Hoje eu sou, na reunião de hoje eu sou médium doutrinador. Semana que vem eu vou ser psicofônica. Aí também não dá. Entendeu? A pessoa tem que fazer uma opção. Se vai passar, vai trabalhar naquela área. Mas não há necessidade, como a Iraci pensava, de ter essa mediunidade ostensiva, tá? Rose, Foi. uma vez trabalhando na mesa, eu vi o mentor falando no ouvido do doutrinador. Olha, eu tive essa visão. Você vê como a gente é ajudado o tempo todo, né? claro, com certeza. Vamos pegar mais a letra D aqui para a gente terminar. Letra D, pluralidade das existências, reencarnação. Não há possibilidade de concebermos a existência de um Criador justo e bom sem compreendermos o fenômeno natural da reencarnação. Falamos isso na aula passada também, né? A prova da justiça divina aí. É a expressão de amor, justiça e misericórdia divina, como nos diz Allan Kardec em comentário à questão 171 de O Livro dos Espíritos, que eu prefiro até ler aqui no Livro dos Espíritos, que eu prefiro ler. É questão 171, parágrafo de 1 a 3. Questão 171. Questão 171, que é da parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências, né? Tá lá, pergunta, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Vamos lá na notinha, parágrafos de 1 a 3. Então, na nota, primeiro parágrafo, eu vou ler 3 parágrafos. Todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre. Se condenasse para sempre os que talvez acham encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas,
é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. E aqui, no livro de João, no Evangelho segundo do Novo Testamento, no livro de João, capítulo 3, versículo de 1 a 6, João 3, versículo de 1 a 6, o encontro com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como um mestre. Olha o que Nicodemos está falando aqui. Nicodemos é um doutor da lei. Por que ele diz assim? Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que faz se Deus não estiver com ele. Ele diz isso porque ele, como doutor da lei, conhece o livro de Isaías. Ele conhece o livro de Isaías. É Nicodemos, o sacerdote do templo. Entendeu? Então ele diz aqui, Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como um mestre. Então, no Antigo Testamento, isso vinha sendo anunciado há muito tempo. Aí Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. O que é nascer do alto? É subir de Jericó para Jerusalém. Subir. Porque nós só vamos ver o reino de Deus quando nós subirmos de Jericó para Jerusalém, nos despindo do homem velho. Aí ele diz aqui, disse-lhe Nicodemos, como pode então um homem nascer de novo sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O corpo que o Espírito vai ter para viver na terra. Né? O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter haver dito, deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, és mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Então está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 11, né? Vamos botar aqui de 1 até 11, que completa todo esse estudo. Então, aqui, no item D, né? Saindo depois... Rosa, Oi. desculpe, qual é o trecho do Evangelho que está? João, capítulo 3, versículos de 1 a 11. João 3, versículo de 1 a 11. Então, aqui do que nós estávamos lendo, né, repetindo, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhe concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior.
a única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças, pois que nos oferece meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos nos ensinam. Então, a gente para por aí, né? A letra E fica para dia 24, que é a semana que vem. Então, a gente percebe, gente, como quando a gente começa a fazer o estudo assim, e a gente vai vendo que todas essas informações já estavam aí no Antigo Testamento, no Novo Testamento, elas já estavam aí, não tem novidade, não é? Então, a doutrina espírita, que é o Paracleto, ele vem relembrar para a gente o que os profetas disseram. Olha o exemplo de Isaías, Jeremias, Miqueias. O que João Batista falou, o que Jesus falou, que nós ouvimos, mas ou nós esquecemos ou nós ignoramos. Então, o Paracleto, ele vem trazer coisas novas, que não haviam condições de serem ensinadas naquela época, e vem relembrar tudo isso que a gente precisa ouvir. Por quê? Porque novos ensinamentos, uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça é o seguinte: novos ensinamentos estão chegando. Vê o que nós estudamos ontem, no livro Obsessão e Desobsessão, sobre a questão dos nossos registros, das comunicações, como se processa a questão da dupla vista. Você vai vendo que novos estudos, novas informações estão chegando. Mas para que essas novas informações sejam realmente apreendidas por nós, esses assuntos que foram passados para a gente lá no passado, que estão nos nossos registros, precisam ser relembrados. Por isso o Consolador, ele vem com essa missão de trazer novos ensinamentos e relembrar o que foi dito. Eu sei que às vezes pode ser cansativo ter que ouvir isso novamente, falar de reencarnação, falar de Deus, falar esses trechos. É importante isso. É importante a gente relembrar esses pontos, mas relembrar fazendo um link. Porque a gente pode até relembrar, isso aqui eu já ouvi. Mas será que você está relembrando, fazendo um link com o que Jesus falou? Será que você está compreendendo agora o que Jesus falou? Reparou? Por exemplo, quando a gente estudava a parábola do bom samaritano, quantas vezes a gente ouviu falar na estrada de Jerusalém e Jericó? Mas alguma vez a gente entendeu essa parábola falando sobre Jerusalém e Jericó dessa forma, entendendo o que é o Jerusalém e o Jericó? Entendeu? Quando a gente pega esse ensino agora de Jesus e a gente vê o Jerusalém e Jericó dentro dele, que você não pode alcançar o reino de Deus só se você subir de Jericó para Jerusalém. Então, você começa a amarrar as coisas. E aí você vai entendendo o Evangelho, os ensinos de Jesus. Você vai ver o que Jesus queria dizer com aquilo. Você vai conseguindo interpretar a palavra do Mestre e entendendo aonde isso vai se encaixando, dentro da mediunidade, dentro da religião, dentro da filosofia. Alguém, Alberto, Carmen, gostaria de falar alguma coisa? Não? Então tá. Eu sei que hoje foi meio cansativo, eu vi os olhinhos aí meio com sono de alguns, mas a gente vai trabalhando Foi isso. bem rico, né? Deixa eu assim, falar uma bem... coisa. Deixa eu falar uma coisa agora. Quando você falou aí,
novos ensinos estão chegando, eu acho que nós é que estamos melhores para compreender, não é? Os ensinos estão aí, eles já estão aí há muito tempo. Mas tem coisas novas chegando que esses novos revelado, né? Por exemplo, esses novos, como esse rapaz aqui, que é um rapaz, esse Guilherme, né? Del Valle, é um rapaz ele, né? E novas pessoas trazendo reflexões em cima, né? Das passagens, das parábolas, enfim. Tudo isso são essas novas pessoas que você está falando, né? E nós estamos melhores para compreender, vamos dizer assim. E tem outras coisas que chegarão, mas só chegarão se nós estivermos preparados para ouvir. Porque foi o que Jesus falou. Eu lhes enviarei o Consolador, que poderá lhes dizer tudo que eu não disse. Então, muita coisa ele não pôde dizer, porque seria jogar pérolas aos porcos. Então, tem muita coisa ainda que a espiritualidade ainda não pode nos dizer, porque seria ainda jogar pérolas aos porcos. Porque o conhecimento é infinito. Agora, do quanto já foi dito, quanto é que nós aprendemos? Muito pouco. Então, tem muita coisa ainda que já foi dito e que a gente ainda não entendeu. E agora, quando a gente começa a mergulhar, fazendo um link entre o ensino de Jesus, que estão nas parábolas, em outros, e a doutrina, a filosofia, a religião, o livro dos... Aí a gente diz, olha o que Jesus falou aqui no livro dos Espíritos. Entendeu? Aí a gente faz isso. Consegue pegar o versículo lá do Novo Testamento e colocar dentro do livro dos Espíritos, dentro do livro dos Médios. E a gente vai dizer, Jesus falou isso. Falou sobre mediunidade, sobre si, falou sobre tudo isso. Fala, Alberto. Não, é isso mesmo. Que o estudo foi bem rico, foi bem assim ilustrado, bem tem muito dever de casa. Sempre tem. Tem coisa aqui que eu vou ter que dar uma relida para absorver mais ainda, porque tem bastante informação, muita coisa, muito interessante. Muito interessante, sim. Bem, meus amigos, estamos encerrando aqui o nosso estudo da semana, né? E segunda-feira nós voltamos aí para estudar esse livro maravilhoso. É interessante que a gente começa a estudar o livro dos Espíritos no início da semana, e o que vem depois tem muito apoio dentro do livro dos Espíritos, né? Que é o primeiro livro da semana. Então, que nós possamos realmente aproveitar bastante essa oportunidade, porque nunca esqueçamos que a quem muito é dado, muito será cobrado. E hoje nós estamos tendo uma oportunidade de conhecer muita coisa, né? Muita coisa mesmo. E isso mais tarde será de muita importância para todos nós. Márcia, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Agradecidos a Deus por esta oportunidade de estudo, que possamos, Senhor, mergulhar o mais fundo possível nos estudos, para que nossa mente possa clarear cada vez mais, através do nosso entendimento, de tudo que foi trazido. Agradeço a oportunidade, pelos ensinamentos, pelo grupo, pela nossa irmã Rose, que é incansável em passar os seus conhecimentos. Obrigado, Jesus, e que a tua paz esteja dentro de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, um bom fim de semana.